Estamos tão alinhados com a hegemonia geopolítica que é ridículo em todos os níveis da sociedade. O que quer que o Pentágono diga acaba influenciando até mesmo podcasts alternativos aqui na Suécia. Como a Casa Branca não disse nada sobre o genocídio porque foram cúmplices, nosso primeiro-ministro não condenou Israel uma única vez durante todo esse período. E então, de repente, Joe Biden disse, sabe, os colonos na Cisjordânia, isso não é legal, como se Israel devesse meio que dar uma pausa nisso. De repente, você ouviu nosso primeiro-ministro dizer, bem, sim, na verdade, os colonos na Cisjordânia, isso é realmente ruim. Então você ouviu nossos jornais dizendo, bem, os colonos na Cisjordânia, eu posso concordar que isso é ruim. De repente, essas alternativas... Olá, pessoal. Aqui é Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando com Kaisa X. Ekman, uma jornalista sueca, ativista e autora de 4 livros sobre tráfico humano, prostituição e economia. Atualmente, ela é editora-chefe da Parabol Press. Anteriormente, a Sra. Ekman trabalhou para vários veículos suecos, mas foi demitida em 2022 após cobrir criticamente a guerra em curso entre Rússia e Ucrânia. Portanto, hoje queremos falar sobre seu trabalho e a situação da mídia na Suécia. Sra. Ekman, bem-vinda. Bem, muito obrigada. É uma honra estar aqui. É ótimo falar com você. E especialmente eu gosto do seu nome, Estudos de Neutralidade, porque, você sabe, até um ano atrás poderíamos ter feito parte disso. Suécia e Suíça eram países neutros, mas isso agora é história. Eu costumava estudar você como um caso, e agora é apenas um caso histórico. Vamos começar com isso. O que você acha da transição da Suécia, da neutralidade para a OTAN? Oh, é terrível. Quero dizer, é terrível de tantas maneiras. É terrível porque, você sabe, eu acho que historicamente é uma decisão muito ruim. Quero dizer, fomos neutros por 200 anos. Nos saímos bem. Não estivemos em nenhuma guerra. Você sabe, somos um país amante da paz. Exportamos armas, no entanto, e tivemos uma colaboração próxima com a OTAN. Quero dizer, não éramos 100% neutros ainda, eu diria. Mas você sabe, isso nos salvou de muitas guerras e também deixou sua marca em nossa cultura. Que se você vê uma briga, o típico sueco não é como o típico americano que vai pular de um lado, mas preferiria tentar separar as duas pessoas que estão brigando. E também é terrível porque não fomos consultados, não tivemos um referendo sobre isso. Foi apenas uma decisão de cima para baixo tomada da noite para o dia. Por que você acha que foi assim? Pela minha própria pesquisa, sei que houve uma progressão também, certo? Porque a Suécia costumava se chamar de neutra até cerca dos anos 2000 e depois começou a se chamar de não alinhada. Então começou a deixar de fazer referências a isso e depois veio a guerra e a mudança aconteceu. O ambiente midiático tem algo a ver com isso? Bem, quero dizer, acho que se não fosse pela guerra na Ucrânia, claro, ainda seríamos neutros. Não estaríamos na OTAN. Mas, quero dizer, acho que isso foi, não sei se foi a razão tanto quanto a desculpa, porque isso já estava acontecendo, como você está dizendo, lentamente. Sim, mas o que me surpreende nisso é o fato de que todo mundo simplesmente aceitou como, se não entrarmos na OTAN, Putin vai nos invadir. Quero dizer, ninguém falou sobre isso como uma possibilidade fora da Suécia. Quero dizer, não houve discussão internacional dizendo algo como, a Suécia é a próxima. Sabe, nunca foi. Quero dizer, vivemos 2 guerras mundiais de perto. Tivemos, sabe, quero dizer, todas essas invasões, quero dizer, a União Soviética às vezes invadia outros países próximos. Ninguém nunca disse que essa era a razão para entrar na OTAN. Quero dizer, essa era a razão para ficar de fora. Announced Owen Knowles. Está certo?
Sim, exatamente. E nossa diplomacia era sobre tentar fazer amigos em outros países e entender outras pessoas. Dessa forma, você pode criar paz. E agora é apenas enviar armas, enviar soldados? Quer dizer, acho isso terrível. Também me pergunto sobre como a Suécia está atualmente retratando sua situação de segurança, porque vi algo muito assustador e vou fazer um programa separado sobre isso. É um folheto que aparentemente foi enviado para as residências suecas em inglês, chamado Em Caso de Crise ou Guerra. Um pequeno folheto amarelo que diz aos suecos como se comportar quando a guerra chegar. Você viu aquele folheto? Sim, eles enviaram para cá. Mas como houve uma grande confusão internacional sobre isso, eu dei para alguns parentes espanhóis que vieram visitar porque eles disseram que queriam mostrar em casa. Então, sabe, eu acho que isso não é um grande problema, porque eles enviam esses folhetos há décadas. Então, isso não é uma novidade. Eles enviam esses folhetos apenas por precaução. Não é só por causa de uma guerra. É caso haja, você sabe, uma crise climática, ou você sabe o que fazer, como se preparar, estocar latas ou coisas assim, onde encontrar água potável. Então, essencialmente, acho que isso é uma coisa boa. Mas, claro, agora isso vem no contexto de, você sabe, os suecos estarem, pelo menos em 2022, quero dizer, houve um verdadeiro pânico. As pessoas estavam escrevendo em grupos locais do Facebook, tipo, onde vamos nos esconder quando Putin vier? Você quer dizer 2023, certo? Sim. O que eu disse? Em 2022. Mas você quer dizer depois do... Sim, não, mas sim. Em 2020, as coisas ainda estavam bem, certo? Depois da Ucrânia, foi quando as pessoas ficaram assustadas. Sim, quero dizer, foi um medo que foi incutido em nós por nossos políticos e nossa mídia. E então foi mantido vivo pelas próprias pessoas. As pessoas estavam pensando em se mudar, tipo, para onde devo me mudar no país para estar seguro? Sim, quero dizer, e é bizarro porque nos disseram da noite para o dia que, você sabe, os ucranianos são como nossos irmãos e o que acontece com eles está acontecendo conosco. Quero dizer, basicamente ninguém na Suécia sabia onde ficava a Ucrânia antes disso. Ninguém nunca falava sobre esse país. A Suécia vê grande parte de sua segurança no contexto dos países nórdicos, certo? Da Finlândia e da Noruega, mas não da Europa Central e Oriental. Não. Sempre pensamos que esses países, sabe, eles estão no leste, sabe, nós somos oeste, então isso não tem nada a ver conosco. E, sabe, você pode chamar isso de uma atitude egocêntrica, mas tem sido nossa atitude por muitos anos. Deixe as pessoas resolverem seus próprios problemas, não temos nada a ver com isso. Mas acho que o crucial para a decisão da Suécia de se juntar à OTAN foi também o fato de que a Finlândia mudou de um dia para o outro. E então sentimos que não queríamos ser a fronteira da OTAN. Então acho que foi quando o nosso Partido Social Democrata mudou da noite para o dia, sem ter uma decisão democrática interna sobre isso. Não houve congresso extra. Basicamente houve uma reunião informativa online e foi isso. E quero dizer, nosso líder histórico, Olof Palme, está se revirando no túmulo. Quanto ele não lutou pela neutralidade para que a Suécia estivesse com o terceiro mundo. E estamos com os imperialistas? Olof Palme foi um político muito fascinante e muito engajado que, exatamente como outros, como Bruno Kreisky na Áustria, se reviraria no túmulo. E Olof Palme ainda, ele foi assassinado, certo? Sim, isso nós sabemos. Quem fez isso não sabemos. Ainda é desconhecido hoje quem assassinou Olof Palme. Ninguém sabe. Bem, você acha que essa mudança na forma como a Suécia vê sua política externa e que aparentemente um grande grupo de políticos decidiu que realmente a OTAN é o único caminho a seguir, é algo que cresceu durante esse tempo após a Guerra Fria? Você acha que esse sentimento já existia antes?
Porque eu conversei com outro compatriota seu, Olatunanda, e ele estava falando sobre o caso dos submarinos, e como o caso dos submarinos instilou muito medo nos corações das pessoas. E como hoje entendemos que eram operações psicológicas, que esses submarinos nunca vieram dos soviéticos, exceto pelo que realmente colidiu e foi visível por muito tempo. Você vê algum outro mecanismo pelo qual a Suécia foi amedrontada a entrar na OTAN? Sweden was scared into NATO? Quero dizer, há um grupo de homens na Suécia que estão perpetuamente preocupados com a possibilidade de serem invadidos. Eu diria que as mulheres em geral na Suécia, nós nunca pensamos nisso. Não estamos preocupadas com isso. Mas há um grupo de homens que são meio obcecados com isso e você sabe que passam o tempo apenas preocupados com o estado do nosso exército, nossas armas, nossas fronteiras e coisas assim. Então toda vez que algo assim acontece, seja o escândalo do submarino nos anos 80 ou agora o sabotagem de cabos que acabou sendo um acidente, você sabe, acho que você ouviu sobre isso. Isso foi uau por algumas semanas e agora eles estão vindo. E muitos desses homens ocupam posições altas. Então, toda vez que algo assim acontece, eles têm a oportunidade de se manifestar na mídia. E eles sempre dizem a mesma coisa, como precisamos gastar mais dinheiro em defesa e menos dinheiro em outras coisas, como saúde, educação e coisas do tipo. Então essa sempre foi a batalha, você sabe, sobre onde devemos colocar nosso dinheiro. E agora eles estão tão felizes porque estamos colocando bilhões na OTAN. Enquanto isso, nosso sistema social, que nos tornou famosos antigamente, o sistema de bem-estar sueco, não tínhamos ricos ou pobres, não tínhamos mendigos nas ruas. Você podia ser filho de uma mãe solteira desempregada e ainda ter o mesmo padrão material que o filho de um CEO. Isso está simplesmente desaparecendo agora. Isso é muito triste. Sim. E isso tem a ver com a militarização dos países nórdicos, você acha? Bem, não ajuda exatamente quando seu sistema educacional está subfinanciado e o sistema de saúde está subfinanciado, excessivamente privatizado. E além disso, vamos pegar nosso dinheiro de impostos e colocá-lo na OTAN. E há também outra coisa que fizemos que na verdade não tem nada a ver com a OTAN, que eu não entendo por que fizemos, que foi o acordo DCA, onde agora assinamos um acordo separado para permitir aos Estados Unidos acesso total a 17 bases militares na Suécia. Parece o acordo que o Iraque assinou após ter sido invadido, exceto que o Iraque obteve essa exceção no tratado de que os Estados Unidos não poderiam colocar armas nucleares. Nós nem sequer pedimos isso. Este tratado parece que estávamos em guerra com os e perdemos. Você não é o primeiro a me dizer isso. Recentemente tive Tuomas Malinen, da Finlândia, no canal. E ele disse o mesmo. Isso é basicamente um acordo de ocupação, porque essas pessoas, esses não são tropas da OTAN, são tropas dos Estados. E eles nem precisam pagar impostos no seu país, nem mesmo o imposto sobre valor agregado. Eles nem precisam obedecer à lei sueca. Eles nem precisam obedecer nossas leis. Nós nem temos o direito de verificá-los quando entram e saem. O que eles estão trazendo? Quem são eles? Que passaportes eles têm? Eles podem simplesmente ir e vir. E eu acho que o que o povo sueco não sabe é que eles não estão aqui para nos defender. Não há nada nesse tratado DCA que fale sobre eles nos defenderem. Eles estão aqui para seus próprios propósitos. Pensamos, é bom que eles estejam vindo, sabe? Então eles estão nos defendendo, porque assim Putin não virá. Mas honestamente, você já leu ou ouviu falar de alguém que lhe deu um argumento razoável sobre por que Putin gostaria de ir para a Suécia? Quero dizer, eu entendo porque os finlandeses, eu entendo a Finlândia, sabe? Tendo tido 2 guerras, 3 guerras com os russos ao longo do tempo, e tendo eu entendo isso lá. Mas os suecos,
Alguém está seriamente com medo de que o Sr. Putin queira simplesmente, você sabe, governar de Estocolmo? Wanting to just, rule from Stockholm? I mean, it's a nice city, but Quero dizer, é uma cidade bonita, mas, sabe, eu sempre achei que isso era besteira. Mas se você dissesse às pessoas em 2022, bem quando tudo estava acontecendo, sabe, Putin era na consciência coletiva uma mistura de Hitler e Napoleão. Sim. É isso que eles estavam dizendo. Tipo, se você não pará-lo agora, ele vai simplesmente se espalhar por todo lado porque ele é um louco desvairado. Essa crença ainda existe? Ou os últimos 3 anos, sabe, deram uma percepção mais realista da Rússia? Sabe, eu acho que isso tem a ver com o medo não tendendo a persistir ao longo do tempo, porque se tentam te assustar, fazendo você pensar que algo vai acontecer agora e depois, sabe, os anos passam e nada acontece. Quero dizer, claro, você tende a relaxar um pouco. E estamos vendo que toda a guerra na Ucrânia foi um fiasco do começo ao fim. Então, acho que as pessoas sim estão ficando um pouco mais sóbrias. Mas o que você também precisa entender é que a mídia tem estado obcecada com Putin. E eu digo isso literalmente. Como quando olhamos as manchetes dos nossos 2 principais tabloides, e não me refiro às manchetes que você vê quando compra o jornal de fato. Quero dizer aquelas que você vê quando apenas passa pela loja. Tipo, eu não sei como é no seu país, mas aqui quando você passa por uma loja, tipo qualquer loja, como uma loja de cigarros, como um supermercado, sabe, uma loja onde você vai e compra leite e pão, do lado de fora estarão as principais manchetes dos tabloides. Então você sabe qual é a notícia mesmo que não a compre. Durante os primeiros 2 anos, mais de 80% delas eram sobre Putin. Não a palavra Rússia, não a palavra Ucrânia, Putin. Certo? Certo. Então era como se nada estivesse acontecendo no nosso país. A única coisa que estava acontecendo era Vladimir Putin o tempo todo. Era Putin tem câncer. Putin tem medo de morrer. Putin pode morrer. Ele pode perder a guerra amanhã. Putin tem uma namorada. Putin isso. Quero dizer, eram apenas notícias de besteira, só para nos fazer focar nesse único cara. Mas sim, nesse caso, não era nem sobre o país, nem sobre o exército, nem sobre a ameaça militar real que você pode imaginar, mas apenas sobre essa única pessoa, como se ele fosse o próprio diabo encarnado, mais a chegada da própria Rússia. Sim, as pessoas pensam assim. As pessoas pensam assim. Quero dizer, é como se não chamassem de guerra da Rússia, chamam de guerra de Putin. Sim, mas ao mesmo tempo a Rússia como país ainda é demonizada, certo? Como nas sanções e assim por diante. As pessoas na Suécia diferenciam o governo da Rússia dos russos? Ou isso também é tudo colocado junto com Putin? No início da guerra na Ucrânia, houve uma tentativa de retratar o povo russo como inocente, indivíduos oprimidos, sofrendo sob um ditador cruel, semelhante ao que tentaram fazer com os iraquianos durante Saddam Hussein. Mas isso foi rapidamente descartado. Em vez disso, outro discurso se tornou dominante, que era de que o povo russo também é mau. Quero dizer, houve um artigo no nosso maior jornal que basicamente dizia que a alma russa é assassina. Você pode simplesmente olhar para Dostoiévski e a literatura russa. Quero dizer, foi um artigo, sabe, escrito por uma pessoa. Não estou dizendo que esse foi o discurso dominante, isso foi muito extremo. Mas meio que dá uma ideia da atmosfera, certo? Na verdade, eu estava pensando nisso por um tempo, porque acho que quando falamos sobre os europeus e sua abordagem em relação à Rússia, quero dizer, alguns colegas chamam isso de russofobia, que há uma russofobia profundamente enraizada. E eu achava que isso estava correto, até perceber que não acho que os europeus estejam realmente com tanto medo da Rússia ou dos russos, mas é mais como uma forma estranha de foco para antipatia ou ódio. O que você acha dessa mistura de estar com medo versus que twists apareça?
scared versus wanting it to go away. Sabe, foi engraçado. Tipo, naquele mesmo ano, 2022, eu estava me abaixando na rua para acariciar um cachorro que vi. Tipo, alguém estava passeando com seu cachorro. E então eu disse, que cachorro fofo. E o dono disse, sim, mas sabe, é um cachorro de rua da Rússia. Então, sabe, você não pode realmente confiar nele. E eu disse, o quê? Sim, mas é russo, sabe? Sério, sim. Certo. Ok. Right. Isso é bizarro. It's a bizarre thing to say. É uma coisa bizarra de se dizer. Você sabe? Sim, mas também é o próprio cachorro deles. Quero dizer, acho isso ainda mais estranho. Mas a questão é que isso não começou agora. Temos tido um tipo de russofobia ou os russos como inimigos há muito tempo. E isso foi misturado com o sentimento anticomunista durante a Guerra Fria. Então, agora isso está misturado. Não sabemos realmente se achamos que a Rússia ainda é comunista, ou se o problema do comunismo era o fato de serem russos, ou se é tudo uma grande mistura. Como ontem, por exemplo, agora que estamos falando, ontem foi o dia da libertação de Auschwitz. E eu estava olhando todos os meios de comunicação e ninguém mencionou quem fez a maldita libertação de Auschwitz. Foi como se Auschwitz tivesse sido libertado em 1945. Sim, mas quem fez isso? Nem que século disse que for, ele é mal. Porque, claro, isso é tabu. The Red Army. Because, of course, that's taboo. We're kidding, not we're kidding ourselves. I mean, we are Estamos brincando. Não estamos nos enganando. Quero dizer, estamos nos enganando atualmente na Europa ao acreditar em uma versão muito bizarra da história. Uma versão em que foram os americanos que libertaram o continente europeu na Segunda Guerra Mundial do nazismo, em que os russos sempre foram o inimigo comunista. E agora estamos percebendo, provavelmente também, que não era o comunismo que era o problema. Foi a Rússia que fez o comunismo. Para mim, isso lança uma luz completamente nova sobre nós, europeus, e como pensamos sobre nossa própria história de uma maneira completamente bizarra. Sim, acho que você está certo, mas não tenho certeza se é, sabe, não sei se isso vem de nós ou se os Estados Unidos querem que pensemos assim. Porque se você ler, por exemplo, Brzezinski sobre a Eurásia e como ele fala sobre isso, faz sentido que os Estados Unidos, sabe, estando separados de nós por um mar inteiro, e então temos a Rússia e a Europa sendo realmente vizinhos, somos o mesmo continente. Como essa divisão entre nós é inventada. Então, é do nosso interesse ter um tipo de guerra ou hostilidade perpétua com nosso próprio vizinho, ou é do interesse dos americanos que querem nos fazer acreditar nisso? Porque imagine quão poderoso seria se China, Rússia e Europa se tornassem uma coisa só. Quero dizer, agora isso é impensável, mas em termos de território faz mais sentido. No, that's unthinkable, but like land-wise, it makes more sense. If we stopped being at each other's throat on Eurasia, Se parássemos de estar em conflito na Eurásia, essa seria a única coisa que poderia realmente ameaçar o poder norte-americano sobre todos os outros, certo? Então, semear a divisão, como Brzezinski disse, é uma receita para os interesses dos Estados Unidos. Mas a questão para mim é que pessoas como Olof Palme entendiam isso. E pessoas como na Finlândia, Urho Kekkonen, sabiam que estavam em posições perigosas e que ser neutros e ter sua própria posição era benéfico para eles. Mas perdemos isso. E perdemos essa ideia durante o período de unipolaridade dos Estados Unidos. No caso da Suécia, e você viveu essa época, certo? Você consegue explicar para si mesmo o que foi que erradicou essa ideia de que a Suécia deveria cuidar da Suécia e não dos interesses dos Estados Unidos? Quero dizer, acho que isso está acontecendo em toda a Europa, sabe? 20 anos atrás, a Europa tinha uma certa independência, sabe, com a guerra do Iraque, e a forma como dissemos não e a maneira que tínhamos. Quero dizer, ser de esquerda ou de direita não era realmente o ponto. Tínhamos grandes líderes, sabe, que podiam impor sua vontade. Quero dizer, não temos isso hoje. Realmente não temos grandes líderes na Europa. Como Macron está tentando um pouco, mas ele não está realmente preenchendo o papel. Então, basicamente nos tornamos como um tipo de apêndice dos Estados Unidos. Agora,
Acho que talvez os suecos pensem que somos pequenos demais para estarmos por conta própria. E acho que eles pensam que nos beneficia a longo prazo ficar com os imperialistas. Você também os enquadra como imperialistas, certo? A maneira como a dominação emana de Washington e Bruxelas. Quero dizer, é um fato. Não é uma opinião. Quero dizer, eu acho o único imperialismo que temos. Quero dizer agora, essa palavra é usada como se houvesse imperialismo chinês na África, imperialismo iraniano no Oriente Médio, imperialismo turco. Quero dizer, não. Em qualquer sentido da palavra ou qualquer definição, quero dizer, acho que há apenas um imperialismo hoje, e esse é o imperialismo liderado pelos Estados Unidos. E então a Europa é meio que um apêndice disso. A razão pela qual estou perguntando é que, neste momento, temos essas duas maneiras de enquadrar o que está acontecendo. E, curiosamente, uma maneira de enquadrar isso é decisivamente uma coisa de esquerda. Imperialismo é uma análise de esquerda, meio marxista, do que está acontecendo. E então, colegas da direita, eles tendem a usar a palavra globalismo. Agora você sabe qual será o tutor. Estou do mesmo lado. Sou um social-democrata pagante na Suíça. Digo isso às pessoas porque também não há razão para não podermos trabalhar com pessoas da direita. A ideia de que isso é um desdobramento de como os impérios costumavam funcionar. Isso faz sentido para você? Ou a ideia de globalistas que têm uma agenda para criar uma estrutura de tornar todos os outros dependentes deles e depois governar através disso também faz sentido para você? Por que você enquadra isso como imperialista? Quero dizer, nunca vi uma definição coerente do que realmente é um globalista. Para mim parece uma maneira meio descuidada de falar, que quase beira a conspiração. Enquanto que quando falamos sobre imperialismo, há todo um corpo teórico por trás disso. O que queremos dizer? Bem, eu pessoalmente uso de uma maneira estrita. O que quero dizer é quando um país capitalista não pode simplesmente dominar com meios econômicos, como usar o FMI, o Banco Mundial ou sanções, como fazem com muitos países de que não gostam. Eles simplesmente dizem, vamos te deixar morrer de fome. Você não vai conseguir negociar com ninguém. E vamos criar um inferno na Terra. E então você verá como é estar contra os Estados Unidos. Mas se isso não for suficiente, há ameaça militar. E é isso que eu chamo de imperialismo. O resto, apenas uma espécie de capitalismo com um pouco de chantagem, se é que você me entende. Mas acho que é importante fazer essa distinção quando você também está adicionando ameaça militar e invasões. Porque, caso contrário, qualquer país com empresas que entram em outros países poderia ser chamado de imperialista. Sabe, é isso que eles estão tentando dizer agora. Como a China está construindo muitas coisas na África. Agora eles são imperialistas. Você sabe, enquanto muitas pessoas na África dizem, ei, isso é bom. Sabe, estamos conseguindo muita infraestrutura construída. E eu acho que a diferença é que a China não lhes diz quem deve ser seu presidente ou qual política devem adotar. Basicamente é uma espécie de comércio, sabe? Eu não sei se é ganha-ganha 50-50 ou se é ganha-ganha 90-10. Mas eu não chamaria isso de imperialismo da mesma forma que é quando você invade um país, esfaqueia seu líder até a morte e tem um governo que basicamente funciona via e-mails de Washington. Muito bem colocado. Conheço pessoas suficientes do sul global que argumentam que quando os chineses vêm, ganhamos uma ponte. Quando os europeus vêm, recebemos uma palestra. E é isso. A ajuda da China geralmente não é condicionada a nenhum tipo de desenvolvimento político local, enquanto os europeus e os americanos dizem claramente: temos padrões de direitos humanos, e você tem que implementar isso, isso e aquilo. E esses padrões de direitos humanos também só vão até certo ponto. Eles nunca vão longe o suficiente para realmente impor regulamentações às suas próprias empresas de mineração.
regulations on mining companies, their own. I think it's kind of like a modernized version. Não, mas quero dizer, acho que é meio que uma versão modernizada, sabe? Das antigas colônias europeias, sabe? Como eles foram lá com uma espada em uma mão e a cruz na outra e disseram, bem, você não só tem que nos obedecer, mas tem que acreditar em Cristo. E então todos disseram, ok. E agora eles estão voltando e dizendo, bem, agora essa coisa de Cristo acabou. Isso está desatualizado. Agora você tem que acreditar no LGBTQ e tem que adotar este documento de política. Mas claro, como você está dizendo, isso não é real. É uma forma de explicar o imperialismo para o próprio povo deles, porque quando voltam tem que dizer, bem, por que você estava no Afeganistão? Por que você estava no Iraque? Bem, estamos lutando pela liberdade. Sabe, veja, as mulheres são oprimidas. Ou veja, eles tinham um ditador terrível e coisas assim. Então, acho que isso é basicamente algo que eles fazem para o mercado interno. Por que você acha que nós, europeus, não conseguimos sair desse modo de pensar? Especialmente agora que esse modo de pensar está sendo imposto a nós. Quero dizer, estamos agora experimentando esse tipo de colonização americana da Europa e até mesmo da mente europeia, certo? Que está disposta a ir e lutar as guerras de outra pessoa. E os que estão na pior situação, os que são absolutamente mais atingidos, são os ucranianos que foram transformados no campo de batalha de uma guerra por procuração. E sim, não podemos exonerar a Rússia, e esta é uma situação dinâmica, e assim por diante. Mas a disposição dos europeus atualmente de ir e lutar uma guerra na qual definitivamente não temos nada a ganhar e tudo a perder, não faz sentido para mim. E ainda assim, não conseguimos sair desse modo de pensar. Você consegue explicar isso para si mesmo de alguma forma? Bem, não sei se a resposta está na psicologia. É o modo de pensar europeu. Ou a mente americana. Sabe? Porque é verdade que tendemos a pensar que sabemos mais, como o típico europeu que vai para o exterior e explica o país para as pessoas de lá. Sabe, explique o país deles para eles, sim. Sim, explicar o próprio país para as pessoas de lá. Sim. Mas acho que estamos vendo rachaduras nessa mentalidade. Sabe, acho que é por isso que eles começaram a ter medo do TikTok e de outros tipos de aplicativos, onde acho que os jovens, na Europa e nos Estados Unidos estão percebendo que o mundo não é do jeito que nos contaram. Sabe, em outros países, as pessoas às vezes estão em uma situação melhor do que a nossa. Não temos assistência médica. Sabe, os americanos estão dizendo... Olhe para os chineses. Agora eles estão conversando com eles de forma direta nesses aplicativos. E estão dizendo, veja, os chineses têm situação melhor do que a nossa em muitos aspectos. Sabe como isso pode ser? Eles mentiram para nós? Então, de certa forma, está ficando mais difícil demonizar os outros, não é? Funcionou maravilhosamente com a Rússia, mas não está funcionando tão bem assim com a China, de certa forma. Quero dizer, espero que, sabe, estejamos chegando lá. E sabe, com a Palestina também, vimos, acho, uma grande fissura na maneira do imperialismo de conseguir que seu próprio povo apoie o que quer que façam. Quero dizer, aqui vemos que o próprio povo deles basicamente disse, não estamos com vocês nisso. As pessoas, sim. Quero dizer, esse é o ponto. Como a população europeia viu muito mais através do genocídio em Gaza do que através da guerra na Ucrânia. Mas os governos estão, para mim, ainda extremamente online. Quero dizer, apenas 2 dias atrás, neste fim de semana, na verdade, os suíços prenderam o fundador da Electronic Intifada, Ali Abunimah. Eu vi isso. Sim, ele foi detido por 3 dias em detenção administrativa. Ele não viu um juiz. Foi incrível. E então ele foi deportado. Mas escute, deixa-me perguntar isso. Isso é algo que um governo seguro de si mesmo faz? Ou é a ação de um regime desesperado que está meio que perdendo o poder?
desperate type of regime that's kind of losing power. The bizarre thing about this episode A coisa bizarra sobre esse episódio aqui é que foi basicamente feito a pedido de um membro do governo provincial no cantão de Zurique, que então solicitou a Polícia Federal. E esse cara é até um social-democrata como eu. Uau! E ainda não entendo como eles conseguiram fazer isso. Mas não é tanto o governo inteiro que faz isso. Trata-se mais de pessoas individuais com poder suficiente para fazer certas coisas acontecerem. Sim, mas você vê isso porque está perto. Mas quero dizer, se isso estivesse acontecendo na China, a Europa pensaria que a China está prendendo fulano e tal. Claro, em todo país é alguém que inicia isso. E você sabe, acaba sendo um certo burocrata em algum lugar sentado em um escritório, certo? Mas você sabe, de fora, a maneira como parece é como se o país inteiro estivesse fazendo isso. E eu acho que, você sabe, esse tipo de esperada costumava ser algo que você veria fora do Ocidente. Sim. Você sabe como estamos vendo com a Argélia, por exemplo, prendendo esse escritor franco-argelino, e agora a França está dizendo, oh meu Deus, como você pode fazer isso? A Europa e os Estados Unidos costumavam ser mais seguros de si, sem precisar fazer essas coisas. Em 2011, com todos os indignados e os Aganactes Menoi que estavam por toda a Europa do Sul protestando, era mais como, oh, apenas espere e veja, eles vão se cansar disso, você não precisava fazer prisões em massa. E o fato de estarem fazendo isso agora, reprimindo a liberdade de expressão, acho que mostra um tipo de desespero, não acho que mostre confiança. Esses interesses imperiais estão realmente perdendo a batalha da narrativa? Porque eu acho que é disso que eles têm medo. Você precisa controlar a narrativa em boa medida para garantir que pelo menos 80 ou 85% das pessoas apoiem o imperialismo que você pratica, certo? Com o envio de bombas para Israel, bombardear os habitantes de Gaza e cometer um genocídio. E isso está meio que escapando das mãos deles agora, certo? Certo. Quero dizer, pense nisso assim. Se você é uma pessoa jovem, digamos que você tenha cerca de 20 anos, e participe dessas marchas pela Palestina porque está indignado com o genocídio. Você participa, absorve toda essa retórica sobre o sionismo, e então, sabe, você está realmente convencido. Nada acontece com você. Você estuda, consegue um emprego, se casa, talvez se estabeleça, e talvez suas opiniões mudem. E você dirá, quando eu era jovem eu era louco. A sociedade é bastante boa, afinal. Mas digamos que você seja preso. Digamos que você passe 2 semanas na prisão, ou até seja condenado por algo, você sempre vai se lembrar disso. Então, mesmo quando você se estabelecer, se casar, conseguir um emprego, ainda vai pensar, sabe, isso não foi certo. Então, o que eles estão criando aqui é como uma dissidência permanente. Você entende o que quero dizer? Antisroxetim sim. Se eles simplesmente deixassem as coisas acontecerem, sabe, tudo se resolveria por conta própria. Mas se você começar a reprimir, cria inimigos para a vida toda. Isso está acontecendo na Suécia também. Quero dizer, a repressão aos dissidentes está ficando mais forte, até mesmo em Estocolmo. Sim, claro. Houve, quero dizer, não tantos confrontos com a polícia em termos de violência, como vimos na Alemanha, por exemplo. Mas o que temos visto são pessoas que foram demitidas por uma postura pró-Palestina nas redes sociais. Quero dizer, tivemos professores sendo demitidos porque expressaram algo no Twitter. Tivemos, você sabe, personalidades da TV que não puderam fazer um programa de TV sobre, você sabe, perder peso ou algo assim porque expressaram algo pró-Palestina. Então esse tipo de censura está se tornando bastante extrema e ridícula. O que você acha que causou isso dentro da sociedade sueca? Porque isso é uma repressão da sociedade contra os seus próprios. Isso não é necessariamente influenciado por estrangeiros.
Esta é a sociedade reprimindo seus membros. Society cracking down on their members. Yeah, well, it's the kind of elite cracking down on Sim, people. bem, é o tipo de elite reprimindo as pessoas. Quero dizer, a maioria das pessoas acha isso ridículo, porque toda a razão de ser do, você sabe, capitalismo ocidental, como nos foi contado, era a liberdade, certo? Não somos como a Coreia do Norte, aqui você pode dizer o que quiser. Bem, você sabe, agora estamos vendo que isso não é mais realmente o caso. Tipo, da última vez que fui a Cuba, tentei isso. Fui com a Turkish Airlines, então passei por Istambul e depois embarcar em Havana. E em cada lugar, como Estocolmo, Istambul, Havana, verifiquei vários sites para alugar mais sites. Sabe, e eles eram diferentes em cada lugar. Mas, quero dizer, o lugar onde eu podia ver o menor número de sites era no meu próprio país. Você consegue entender isso? Lockdown, né? Sim, quero dizer. Epistemicamente, eles estão dizendo, não podemos lutar, tipo, você sabe, qualquer coisa, como pornografia infantil, mas podemos fechar tudo que é russo em um dia. Então, acho isso um pouco estranho, sabe? Eles realmente não tiveram tempo de nos explicar tudo isso. Não, mas por isso, o que Você está falando de algo como a Russia Today ou a Sputnik, que na Suécia você não pode acessar, certo? Nós não podemos acessar isso. Se você é um acadêmico e está talvez em algum projeto conjunto com a Rússia, teve que abandonar tudo isso. Mesmo que seja algo totalmente apolítico, como algo sobre medicina, você teve que cortar todos os contatos com a Rússia. E quero dizer, esportes, como você nomeia, qualquer coisa. E eu acho que, sabe, as pessoas estão bem com isso. Tipo, sim, eles invadiram a Ucrânia, então isso é meio justo. Mas então, quando aconteceu a questão da Palestina, você percebe, em primeiro lugar, qual é a diferença entre uma guerra e um genocídio? E em segundo lugar, por que os israelenses são tratados como se tudo estivesse bem? Porque eles foram autorizados a vir aqui durante o concurso Eurovisão da canção como se nada tivesse acontecido. Por que estamos assinando acordos de armas com eles? Como se nada tivesse acontecido, porque, quero dizer, as narrativas de vitimização de ambos os lados são muito claras, certo? O lado bom e o lado mau estão muito claramente distribuídos. Os ucranianos são as vítimas e os israelenses são as vítimas. E precisamos apoiar as vítimas como europeus, por mais louco e lunático que seja o próprio enquadramento. Mas esse é o mecanismo, não é? Sim, mas eu não acho que alguém aqui acredita que os israelenses são as vítimas. Quero dizer, ninguém acreditou nisso desde o início. A Suécia reconheceu a Palestina em 2014. Quero dizer, até 7 de outubro, basicamente as poucas vozes pró-Israel aqui eram extremistas. Quero dizer, extremistas de verdade. Eles não eram pessoas que eram credíveis ou estavam no mainstream da política. Não, os extremistas assumiram o controle, entende? Então acho interessante porque agora, na política, nosso governo é de direita, com o apoio do partido de extrema-direita, que é um ex-partido nazista que fez uma reformulação total e agora se tornou super pró-Israel, entende? E assim, essas vozes extremas agora são a hegemonia. Mas acho que você pode perceber na mídia também que eles tiveram que mudar quais intelectuais estão sendo chamados como especialistas, tanto na questão da Ucrânia quanto na questão da Palestina. Porque os antigos não servem, já que são muito educados e não dizem o que deveriam dizer. Então agora você tem intelectuais medíocres, como youtubers com seus próprios canais, sendo trazidos como, vamos debater isso. Você tem seu próprio canal porque eles realmente não têm intelectuais de verdade para apoiar seu discurso. Você vê como está se tornando realmente absurdo? Todos os professores que costumavam chamar para cá sobre qualquer coisa, agora sendo rotulados como perigosos porque não dizem o que queremos.
Este é o problema quando você tem um ambiente de mídia que se preocupa mais com a mensagem do que com o que está acontecendo. Você concordaria que a mídia europeia no momento, pelo menos a mídia tradicional, está mais no negócio de moldar opiniões do que de retratá-las? Oh, totally. Totally. Ah, totalmente. Totalmente. Você sabe, quando comecei a escrever na mídia, como todo mundo, li Chomsky e o conceito de fabricação de consentimento. E eu pensei, sim, isso parece realmente terrível, mas não consigo ver isso realmente acontecendo em lugar nenhum, porque me permitiam dizer o que eu queria. Sabe, estou escrevendo há mais de 20 anos, ninguém nunca me disse o que escrever. Quero dizer, os donos de qualquer corporação para a qual eu estava trabalhando não entravam nos meus textos e diziam, tipo, ah, não gostamos desta palavra, mude-a. Tipo, isso simplesmente não acontecia. E então, boom, os tempos mudaram. A guerra na Ucrânia começou e as regras eram diferentes. Sabe, de um dia para o outro me disseram, em um dos lugares onde eu trabalhava, porque eu trabalhava para diferentes jornais. Mas, na verdade, o interessante foi que o que me dispensou era um tipo de jornal de esquerda marginal. Não eram os maiores. Era um tipo de jornal marginal de esquerda, porque eu escrevi algo sobre a Ucrânia, de um dia para o outro. Depois de 10 anos, eles disseram, não podemos mais você trabalhando aqui. How may set strike was? Eles disseram que era este artigo, ou eles apenas... Quero dizer, a questão era que eu escrevi este artigo onde tentei analisar este jornal chamado Kyiv Independent. Tipo, de onde ele vem, porque todo mundo na mídia sueca começou a citar este jornal. Então eu estava apenas interessado em saber como um jornal que tem 4 meses de idade se torna a voz mais importante sobre a Ucrânia. Quem está trabalhando lá? Eu pesquisei quem eles eram. Alguns realmente tinham esse passado duvidoso de estarem integrados ao batalhão Azov e pareciam abertamente nazistas em seu próprio Twitter. A maioria deles era apenas educada no Ocidente desde o início, tendo recebido todas essas bolsas do Canadá, dos Eduvents ou de outros financiamentos governamentais ocidentais desde o início. E assim era aquele jornal. Então eu apenas escrevi, basicamente, talvez antes de você citá-lo, você precise saber que isso não é neutro, como tem essa perspectiva. O proprietário ou o editor-chefe recebeu o artigo e disse, oh, é um ótimo artigo, é brilhante, imprimiu. Então as pessoas começaram a dizer, oh, mas você sabe, isso poderia ser visto como uma narrativa putinista. Mas ele não podia me demitir por causa disso, porque ele mesmo tinha impresso. Então ele teria que ir embora. Então ele meio que passou por todas as minhas redes sociais e encontrou essa discussão onde estávamos falando sobre a RT, como a Russia Today, e onde eu disse, você sabe, não é apenas um jornal de propaganda, como também tem jornalismo. E então ele disse que isso era horrível. Sério? Foi esse o motivo que te deram? Que você falou bem sobre a RT? Ou que você disse que nem tudo é propaganda na RT? Esse era o motivo? Sim, esse era o motivo. Jesus. Sim. Esse era o motivo. Então, sim, você vê, é apenas estranho porque estávamos acostumados a ter liberdade de expressão ou, sabe, tipo, ok, talvez eu não concorde, mas é assim que ela pensa, sabe, coisas assim. Mas o mesmo editor que me dispensou também escreveu, tipo, tivemos total liberdade de expressão aqui, mas agora isso vai mudar. Não podemos mais permitir que qualquer coisa seja publicada. E isso, eu acho, é a parte complicada. Ele nunca disse explicitamente o que não vamos permitir a partir de agora. E isso, eu acho, está instilando um tipo de medo nos jornalistas, porque quero dizer, se eles sabem que você não pode dizer, eu não sei o que poderia ser. Você não pode dizer que a invasão da Ucrânia foi correta. Você não pode dizer que a democracia na Ucrânia, Palestina, ou eu não sei. Qualquer coisa que eles digam. Tipo, ok, nos dê uma lista do que podemos dizer e então podemos debater essa lista.
Mas se você nem nos dá o que podemos dizer, vamos andar por aí com medo o tempo todo e pensar, vou apenas dizer o que outra pessoa já disse porque é mais seguro. Então você perde esse tipo de criatividade que tem como escritor e a liberdade de pensamento. Self-censorship. Autocensura. Sim, algo assim. Isso levará as pessoas a tentarem não ser controversas desde o início. Então, eu concordo absolutamente com você que é isso que está acontecendo em muitos países europeus no momento. E isso remete ao que você disse, que a promessa do capitalismo está agora se erodindo. Se essa promessa foi verdadeira ou não, é outra questão. Mas as mesmas forças que nos dizem que precisamos nos proteger contra a autocracia e ser tão cuidadosos porque o malvado Putin virá e nos invadirá e nos transformará em autocracias, são as forças que estão realmente trabalhando para garantir que não possamos mais ser livres na mídia ou na sociedade. Eu sei. É loucura. E você sabe, é como se todas as palavras estivessem meio que sendo corroídas. Tipo, o que elas significam hoje em dia? O que democracia realmente significa? O que liberdade de expressão realmente significa? É apenas uma palavra código? Todas essas são apenas palavras código para o imperialismo ocidental? Ou elas significam algo em si mesmas? Quando dizemos nunca mais ao falar sobre o Holocausto, realmente queremos dizer isso? Ou é apenas uma palavra código? Or is it just a code word? Acho que você está certo. Está se degenerando em palavras código para sinalização de virtude. E só pode ser consertado de certas maneiras. E você sabe, vemos isso na Europa no momento com a Romênia, certo? Eleição cancelada. Mesmo que eu não seja de direita, não acho que você deva fazer isso. Se um direitista ganha uma eleição, então, bem, eles ganham. A discussão na Alemanha sobre proibir o AfD, não gosto muito deles, mas isso não me parece muito democrático. Reis, por esse caminho. Sim. Quero dizer, eu só acho que foi tão louco ontem, porque todos os nossos políticos e todos os nossos, você sabe, governos locais em todos os níveis e todas as instituições postaram, você sabe, Auschwitz foi libertado hoje há 80 anos. Tipo, vamos garantir que nos lembremos disso e que isso nunca deve acontecer novamente. Quero dizer, todos sabíamos que havia, tipo, duas coisas que não podiam ser ditas ali. E uma era, quem libertou Auschwitz? E a segunda era, você sabe, isso está meio que acontecendo de novo. O que mais foram os últimos 1 ano e meio? Quero dizer, pessoas encarceradas em um pedaço de terra e incineradas. Isso soa meio como Auschwitz para mim. Sim, quero dizer, claro, não vai acontecer exatamente da mesma forma, sabe, com exatamente as mesmas pessoas. Mas, sabe, na escola, quando nos ensinaram a lembrar, nos ensinaram que podíamos usar isso como uma analogia, certo? Para coisas contemporâneas, não que fosse para ser um evento fixo na história do qual você só deveria tirar lições daquela época. Então, sim, acho que em breve vamos começar a repetir palavras código. Não vai ser mais um pensamento real. Vai ser apenas essas frases que meu coração está com ótimas, ou essas coisas para onde desprezo. E ao se disfarçar, quero dizer, zombar do que realmente deveria significar se houvesse algum pensamento sério envolvido nisso, o que não há. Você tem alguma esperança de que, sabe, da maneira que também falamos antes, que a sociedade agora veja mais através disso, que haverá um esforço corretivo vindo? Ou você é pessimista em relação, digamos, à Suécia? Sabe, estou bastante pessimista para os próximos anos, porque o que vejo é que estamos tão alinhados com a hegemonia geopolítica que é ridículo em todos os níveis da sociedade. Tudo que o Pentágono diz acaba influenciando até mesmo podcasts alternativos aqui na Suécia.
É como se, já que a Casa Branca não disse nada sobre o genocídio porque foram cúmplices, nosso primeiro-ministro não condenou Israel uma única vez por qualquer coisa que eles fazem em Gaza. Nenhuma pessoa não, é tudo de Joe Biden. Mas você sabe, os colonos na Cisjordânia, isso não é legal. But you know, the settlers in the West Bank, that is not cool. Like, that Israel should kind of like, you know, put Como some que Israel deveria, on this. sabe, dar uma pausa nisso? De repente você ouviu o nosso primeiro-ministro dizer, bem, sim, na verdade, os colonos na Cisjordânia, isso é realmente ruim. Então você ouviu nossos jornais dizendo, bem, os colonos na Cisjordânia, eu posso concordar que isso é ruim. De repente esses podcasts alternativos de direita também receberam permissão para dizer, então, eles também estavam dizendo, bem, você sabe o que está acontecendo em Gaza? O que eles estão fazendo em Gaza? Autodefesa, sabe, Hamas, seja o que for, mas os colonos na Cisjordânia, isso não é legal. Sabe, tenho certeza de que todas essas pessoas não sabiam que estavam agindo dessa forma, que, sabe, receberam permissão dos Estados Unidos. Mas é assim que funciona organicamente. But that's the way it works organically. Sim. So it's just so tied to Então tá tão ligado a isso. E eu acho que quando tínhamos liberdade de expressão na Suécia, eu não sabia que era porque éramos neutros. Eu achava que era apenas por tínhamos democracia. Este é um ponto muito, muito importante que você acabou de levantar. Você sabe, esse gotejamento epistêmico e a disposição, a prontidão para meio que usar sua bússola para decidir que isso é o norte, e Washington Post e New York Times, esse é o norte. E então nós estamos nos integrando. Isso é fascinante. É meio insano, mas é fascinante. It's kind of insane, but it's fascinating. Yeah, but isn't it also so fascinating that sometimes Sim, mas não é também tão fascinante que às vezes há mais liberdade de expressão no coração do império, como nos próprios estados, do que na periferia. Então, muitas vezes, você pode argumentar dizendo a algum extremista de direita que até mesmo o Haaretz ou o Washington Post está dizendo tal coisa. Por que você não pode dizer isso? E então eles ficam tipo, eu não sabia disso. Veja, e acho que tem uma teoria sobre por que isso acontece. E isso é porque, nos Ezazuês, sabe, eles precisam de algum debate livre, porque são os líderes do imperialismo. Então eles têm que saber o que fazer, eles têm que descobrir, eles têm que saber quem invadir em seguida. Eles têm que saber se vão para a Síria, Irã, Venezuela ou Coreia do Norte. Então eles precisam de algum tipo de debate sobre seus objetivos para que possam deixar as pessoas que são críticas à sua política se manifestarem. Enquanto isso, nós só devemos seguir, não devemos liderar. Então, realmente não há função de debate livre aqui. Sabe, isso não os ajudará. You know, it won't help them. This is very well put. The question then is Isso está muito bem colocado. A questão então é, como isso acontece em sociedades livres, que esse autopoliciamento começa? Porque eu não acho que seja feito por força bruta de fora. É um turbilhão sociológico que nos arrasta para isso. E agora estamos sugados. Estamos realmente profundamente no rastro dos imperialistas. Como saímos disso? behind. Yeah. How to get out of that? Well, Bem, você sabe, nenhum império dura para sempre. Então, quero dizer, ele eventualmente cairá. Eu não sei como ou quando. Sim, sim. Quero dizer, geralmente por causa de contradições internas. Sim. Sim, talvez realmente tenhamos que começar a comparar sistematicamente a situação atual com, você sabe, a forma como a União Soviética implodiu e seus satélites, você sabe, desapareceram, e como os satélites tentavam aderir a Moscou, ainda mais do que a própria Moscou. E no final das contas, foi a Rússia que explodiu a União Soviética, certo? Sim. De qualquer forma, estamos nos aproximando da hora. Então, Kaja, onde as pessoas podem encontrar seus escritos? Para onde se quispo growth? Your writings, where should they go if they want to read from you? Se eles falam inglês? Sim. Bem, sim, isso é meio difícil, porque às vezes escrevo em inglês, mas na maioria das vezes escrevo em sueco.
Então, às vezes, escrevo para Le Monde Diplomatique, Truthdig, Feminist Current ou diferentes revistas. Mas acho que eles podem me seguir no Instagram e apenas pressionar traduzir porque lá eu posto tudo. Verdade. Sueco e inglês são muito bons para traduzir entre si. A tradução funciona fantasticamente. Onde na Suécia você costuma publicar seus artigos? Eu escrevo para Aftonbladets Kultur e para Dala Demokraten e para Bow Press, que é meu próprio jornal, é uma revista mensal, mas geralmente posto tudo no Instagram, a parte no Facebook. Certo. Pessoal, se vocês quiserem ler mais, vão para o Instagram e Facebook. Também colocarei alguns links na descrição. Kajsa Ekman, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado, foi um prazer.